Bom dia, boa tarde, boa noite. A nossa saudação é de acordo do período do dia que tu se encontras. Eu sou Manuel Capoco, fundador e apresentador deste canal, Constituição de Angola. O nosso canal é um canal de partilha de conhecimento jurídico. Temos como objetivo fundamental aumentar o nível da cultura jurídica entre os angolanos, o nível de conhecimento que os angolanos têm acerca da nossa lei. Por isso aqui regularmente partilhamos conteúdo jurídico. E hoje vamos falar de elementos da relação jurídica. Vamos ver o que são elementos da relação jurídica. Mas antes, porém, quero dizer-te que para aquelas pessoas que não estão a seguir ainda o nosso canal, sigam já o nosso canal, curtem o nosso conteúdo, compartilhem o nosso conteúdo e ajudam-nos a crescer e ajudar outras pessoas a adquirir o conhecimento jurídico de forma gratuita e de maneira mais simples possível. Porque aqui a nossa explicação é a mais simplificada possível, de maneira que aquelas pessoas que não são fazedores de direito, não são profissionais do direito, consigam entender realmente aquilo que nós queremos dizer, aquilo que nós estamos a explicar. Por isso, utilizamos a linguagem mais simplificada possível. Vamos falar de elementos da relação jurídica. Mas antes, é necessário falarmos o que é a relação jurídica. Quando nós estamos a falar da relação jurídica, nós poderemos ver que nós vamos encontrar num sentido amplo e num sentido restrito ou técnico. Num sentido amplo designa-se por relação jurídica toda a situação ou relação da vida social relevante para o direito, isto é, produtiva de efeito jurídico, portanto, disciplinada pelo direito. Todas as relações, num sentido amplo, todas as relações, né, na nossa vida social, nós vamos estabelecer aqui como relação jurídica. Já num sentido estrito ou técnico, vamos designar por relação jurídica toda a relação da vida social disciplinada pelo direito, mediante a atribuição a uma pessoa de um direito subjetivo e a imposição da outra da outra pessoa de um dever jurídico. Ou seja, vamos no sentido técnico. Num sentido técnico, uma relação jurídica é todo ato na qual um indivíduo, uma pessoa será titular de um direito subjetivo e a outra será titular de um dever, terá uma imposição de um dever jurídico em função do direito subjetivo de outrem. Um indivíduo tem, por exemplo, né, ele é titular de uma casa e você é o arrendatário ou inquilino desta casa. O titular desta casa, ao arrendar esta mesma residência, ele tem seus direitos ali. Você que vai habitar naquele espaço, então tem que adotar um determinado comportamento. Porque nós, quando estamos a ver o direito de usufruto que o arrendatário tem, nós vamos ver que também há limitações. Você pode fazer até certas pinturas, né? Mas não pode mudar a estrutura da casa. Então você tem que, no dever da sujeição, você tem que adotar um determinado comportamento. Não pode ferir aquilo que são os direitos subjetivos de outrem. Na relação jurídica acontece isso. Um é titular numa vertente já técnica, um é titular de um direito subjetivo, outro é titular de uma imposição jurídica, um dever jurídico. Vamos agora propriamente ao tema: elementos da relação jurídica. Quando nós estamos a falar dos elementos da relação jurídica, são aqueles elementos que devem ser inclusos para que haja uma relação jurídica. Então nós vamos encontrar 4 elementos da relação jurídica. Vamos encontrar 4 elementos da relação jurídica que serão sujeito da relação jurídica, objeto da relação jurídica, vamos encontrar o facto jurídico e as garantias jurídicas. Então vamos explicar o que são sujeitos da relação jurídica. Sujeito da relação jurídica são as pessoas
entre quem se estabelece o lance, o vínculo respectivo, são itens susceptíveis de serem titulares de direito e obrigações. São titulares do direito subjetivo e das posições passivas. Quando nós estamos a falar de sujeito da relação jurídica, vamos dizer que são os elementos. Numa explicação mais simples, como já é habitual do nosso canal, temos sempre como objetivo dar uma explicação que seja mais simplificado possível e da compreensão de todos. Numa explicação à nossa maneira, estamos a falar do sujeito da relação jurídica, as pessoas que intervêm numa relação. As pessoas que intervêm numa relação. Por exemplo, eu tenho um telefone. E pretendo vender este telefone. Então decido vender o meu Galaxy 10, por exemplo. Decido vender o meu Galaxy. O que é que eu vou fazer? Vou ao encontro do senhor João, né? Vou ao encontro do meu amigo Denis e digo, tenho este telefone e pretendo comercializar a 120 mil kwanzas. E em contrapartida, o meu amigo Denis vai me dizer, não, eu tenho aqui 60 mil kwanzas, que posso te dar agora e levo o telefone, ou a posteriormente te vou fazer o pagamento do resto que estará em falta, de outros 60 mil kwanzas. Isso será na próxima semana. Ali, nesse momento, aí há sujeito da relação jurídica. O sujeito da relação jurídica é o meu amigo Denis, por exemplo. Seremos sujeito da relação jurídica. Eu serei o titular de um direito subjetivo e o Denis será o titular de uma imposição, será o titular de uma imposição jurídica ou um dever. Ele terá que cumprir um determinado dever, que é terminar o pagamento daquilo que foi a nossa negociação. Terminar o pagamento do telefone neste caso. Então, o sujeito da relação jurídica, nesse caso, é eu e o meu amigo Denis. Mas quando estamos a falar do sujeito da relação jurídica, vamos ver que além desses elementos, vamos encontrar também objeto da relação jurídica. O que é o objeto da relação jurídica? O objeto da relação jurídica é aquilo sobre quem recai os poderes do titular do direito. Aquilo que sobre ele recai o poder do titular do direito. Nesse caso, o meu poder, do senhor Manuel Capoco, que está aqui a falar para vocês. Eu, ao vender um telefone, tenho um poder sobre o meu telefone, sobre aquele bem. Então, eu ao vender um telefone, vamos ver que aqui o objeto da relação jurídica, neste caso, é o telefone. Só que atenção, quando nós estamos a falar do objeto da relação jurídica, nós vamos encontrar dividido em duas posições, ou dividido em duas partes, em dois objetos. Vamos encontrar o objeto imediato e vamos encontrar o objeto mediato. Vou repetir, vamos encontrar o objeto imediato e vamos encontrar o objeto mediato. E vamos aqui diferenciar o que é o objeto imediato e o que é o objeto imediato. O objeto imediato tem a ver com o comportamento que o devedor, nesse caso o Denis, deve adotar. O comportamento que o Denis deve adotar, esse é o objeto imediato. Já o objeto mediato é a própria coisa. Nesse caso é o próprio telefone. O próprio telefone é o objeto imediato. O objeto imediato é o comportamento que o Denis deverá tomar. Qual é o comportamento que ele deverá tomar? Terminar de pagar as prestações, né? Pagar as prestações acordadas. Esse comportamento dele dar a primeira parcela, né? O valor da primeira parcela, e depois de voltar a dar os 60 mil kwanzas, é que é o objeto imediato. Já o imediato é a própria coisa. No caso concreto, é o telefone. E depois de sairmos no segundo elemento da relação jurídica, né? No segundo elemento da relação jurídica, nós vamos encontrar o terceiro elemento da relação jurídica.
Qual é o terceiro elemento da relação jurídica? É o facto jurídico. Facto jurídico, o que é? Facto jurídico é todo ato humano ou acontecimento natural juridicamente relevante, ou seja, todo acontecimento humano ou não que produz efeito jurídico. Quando nós estamos a falar de facto jurídico ou natural, nós estamos a falar de, por exemplo, o facto jurídico é todo acontecimento humano ou natural, mas que tem uma relevância no âmbito jurídico. Imaginemos, no exemplo concreto, houve um facto jurídico. Qual é o facto jurídico que aconteceu? A negociação de um telefone. Eu, ao dar meu telefone para ser comprado por Denis, aí há uma relação jurídica, há um facto jurídico, a venda do meu telefone. Então, estamos perante um facto jurídico voluntário, porque nós podemos dividir o facto jurídico em facto jurídico voluntário e facto jurídico involuntário. Esse é voluntário por quê? Porque ambas as pessoas, ambos os sujeitos, entraram de livre consenso, consciente daquilo que pretendem fazer, da relação que pretendem começar. Então, a partir desse momento, estamos perante um facto jurídico voluntário. Mas existem aqueles factos jurídicos involuntários que a pessoa não tinha vontade de fazer, mas acaba fazendo. Imaginemos por uma via, um condutor. O condutor normalmente sai de casa para o serviço ou de serviço para casa. Não sai com aquela intenção de cometer um acidente, mas involuntariamente, muitas das vezes, isso acontece, bate na viatura que está antes de si. Aí nasce um facto jurídico. Esse facto nasce de forma involuntária. Por quê? Porque esse facto jurídico vai provocar alteração naquilo que é o patrimônio de outrem. E quando isso acontece, há necessidade de reparação dos danos. Então, esse mesmo condutor o condutor que embateu na outra viatura, ou na outra viatura, terá que arcar com os danos ali causados. A partir dali nasce uma relação jurídica. Dois, entrar em consenso, verem os danos e o indivíduo assumir que vou me responsabilizar pelos danos. Não é necessário que até que vão a uma esquadra de polícia, mas vê-se a idoneidade da pessoa que está ali a falar. Eu vou me responsabilizar pelos danos. Então eles vão chegar a um consenso. Aí nasceu um facto jurídico de forma involuntária. Não foi propriamente vontade de um nem do outro, mas simples, mas este facto aconteceu, então cria alteração na esfera jurídica de outrem. Por isso, deve ser reparado. É assim que acontece os factos jurídicos não voluntários. Mas depois desses factos jurídicos, depois dos factos jurídicos, nós vamos encontrar o quarto elemento da relação jurídica. O quarto elemento da relação jurídica é as garantias jurídicas. O que são garantias jurídicas? É um conjunto de providências coercitivas postas à disposição do titular ativo de uma relação jurídica ou ordem a obter a satisfação do seu direito lesado por essas as garantias jurídicas. As garantias jurídicas servem naquelas situações em que o indivíduo não está a honrar aquilo que são os seus compromissos. Então, esse indivíduo tem à sua disposição um conjunto de normas, de leis e procedimentos jurídicos que pode adotar. Esse mesmo indivíduo não vai. Imaginemos no exemplo que eu ia dando, Vendi um telefone ao Denis. Acordamos que depois de 2 semanas ele me vai pagar a outra parte do valor. Nesse momento, o sujeito da relação jurídica é eu e o Denis. O objeto da relação jurídica, o objeto imediato é o telefone. O objeto imediato é a prestação, quer dizer, o pagamento que o Denis deve fazer, o comportamento que o Denis deve fazer. Aí temos já dois elementos, o sujeito da relação jurídica, o objeto da relação jurídica.
Tenho dois elementos. A partir do momento que eu vou ter com o Denis, eu ofereço o meu telefone à venda. Digo que estou a comercializar o meu telefone. E ele mostra interesse em comprar, nasce um facto jurídico, produz relevância. Existem alguns factos que não têm relevância no âmbito jurídico, uma relevância, mas a partir do exemplo que eu estou a dar, já produz uma relevância no âmbito jurídico. Já tem relevância no âmbito jurídico. Então, a partir desse momento, já temos o sujeito, temos o objeto e temos o facto jurídico, que é a negociação do meu telefone. Passando esse tempo, né? Passando esse tempo, depois o Denis acordou que me vai fazer o pagamento da outra parte depois de 2 semanas. Mas passando 2 semanas, simplesmente o indivíduo nega-se em pagar. A pessoa vai ter com ele já, muitas das vezes, né? Liga para ele, já não atende o telefone, está em casa, diz às crianças para falar que o mano não está em casa e tudo isso e tudo mais. Então nós ficamos cansados. O que é que vamos fazer? Vamos lutar com essa pessoa? Não. Não há necessidade para isso. Não há necessidade para isso por quê? Porque temos o quarto elemento da relação jurídica, que são as garantias jurídicas. As garantias jurídicas são um conjunto de providências coercitivistas de um titular de um direito para, em situações similares a essa, ser acionado e esse mesmo indivíduo ser obrigado a honrar aquilo que são seus compromissos. Nesse caso, né, no exemplo concreto, eu vou me deslocar a uma esquadra de polícia, vou fazer uma participação, né, explicando a situação, e esse mesmo indivíduo vai ser chamado a vir à esquadra, vai ser questionado. Compraste um telefone a X, terminaste de pagar ou não? Caso diga que não, por que não até hoje não faz o pagamento? Como é que foi acordado este processo? Deves pagar. Então ele será obrigado por lei a honrar aquilo que são seus compromissos. Será obrigado por lei a honrar aquilo que são seus compromissos. Isso quer dizer que são as garantias jurídicas que a lei dispõe para o titular de um determinado direito. Em vez de você partir para a violência, procurar madrugar, se encontrar com ele às 4 horas para lutar com essa mesma pessoa, ou procurar ir na casa dessa mesma pessoa e retirar a botija, que muitas das vezes tem sido quase a regra, né? Quando uma pessoa deve, vão para a casa dessa mesma pessoa, retiram lá um objeto que normalmente é uma botija, ou televisor. Você fazer isso, estás a incorrer num procedimento criminal, estás a cometer um crime. Então, a lei te disponibiliza as garantias jurídicas. Então, você tem a lei a teu favor de ir perante uma esquadra de polícia e intentar uma ação de maneira que esse mesmo indivíduo venha a ser responsabilizado e que seja obrigado a honrar com aqueles compromissos. Esses são os elementos da relação jurídica. Quando estivermos a falar dos elementos da relação jurídica, vamos levar em conta que são 4 elementos da relação jurídica. Primeiro, sujeito da relação jurídica. Depois vamos encontrar o objeto da relação jurídica, que esse objeto pode ser imediato, né? Que o imediato é o comportamento do indivíduo e o imediato é a própria coisa. E depois vamos encontrar o facto jurídico, que tem que acontecer algo que produz relevância no âmbito jurídico, uma relação jurídica. E ainda falando do facto jurídico, esse facto jurídico pode ser humano ou natural, né? Ou não humano, para ser mais específico. Imaginemos, no exemplo que nós demos aqui, é um ato humano, uma negociação de um facto jurídico humano e voluntário, mas poderá ser um facto jurídico involuntário, né? E não humano, sobretudo. Imaginemos que nós estamos a criar cães. De repente nos esquecemos a porta aberta, esse cão sai e vai atacar o filho do vizinho, ou vai atacar o vizinho. Aí, a partir desse momento, aí nasce um facto jurídico,
Então, o titular desse mesmo animal terá que arcar com as responsabilidades, terá que arcar com as despesas, terá que levar esse mesmo vizinho para um centro de saúde, a fim de curar, de fazer os tratamentos devidos, até que esse mesmo indivíduo fica em condições, fica bem, que a ferida sara e tudo volta à normalidade. Isso é um ato não humano, mas que produz relevância, que tem uma relevância jurídica. Então, também esse é um dos elementos que pode ser humano ou não humano. E depois vamos ver as garantias jurídicas. As garantias jurídicas é quando acontece aquela situação, como a ministra Vera disse, já ajoelhaste, já oraste, já fizeste jejum, mas esse indivíduo não quer te pagar. Envia as mensagens, não responde a mensagem. Liga para esse indivíduo, não atende o telefone. Madrugas na casa desse mesmo indivíduo, dizem que já saiu, mas está mesmo lá escondido. Então, não tem outro caminho. Em vez de você partir para a violência, aciona as garantias jurídicas. O quarto elemento, que é ir para uma esquadra, fazer uma participação a fim de ver os teus direitos garantidos. Então, por hoje, ficamos por aqui. Para aquelas pessoas que ainda não estão a seguir o nosso canal, sigam já o nosso canal. Nós aqui partilhamos conhecimento jurídico de forma mais simplificada possível. Explicamos em termos mais simples possível para aquelas pessoas que não são praticantes dessa área jurídica, para que elas possam entender, ter uma clareza daquilo que nós estamos a falar. Em vez de nós partirmos para a ignorância, porque muitas das vezes as pessoas cometem muitas ilicitudes, cometem muitos crimes de forma inconsciente e muitas das vezes convencido de que está a fazer algo que é certo, mas às vezes não. Como entrar na casa de uma pessoa que te deve levar uma botija, você está convencido, ele me deve, eu tenho a minha razão, ele me deve, mas você não tem razão. Aí você está a cometer um crime, porque não se faz justiça com as suas próprias mãos. Então são essas situações que nós criamos esse canal com o objetivo de abrir as vistas dos nossos compatriotas. Mostrar às pessoas que são procedimentos que muitas vezes vimos como simples, mas afinal de contas são atos que é tido como crime ou tipificado como crime. E quando chegamos perante os órgãos competentes, nós até levamos um choque. Mas isso é tudo isso que eu fiz. É tudo isso que fizeste. Então, para isso não acontecer, siga já o nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo e por hoje é tudo. Até o próximo vídeo.